Oi, gente, boa tarde, bom dia. Hoje nós iremos contar o conto da Berenice, de Edgar Allan Poe. E nosso grupo é composto pelas seguintes integrantes: Araci, Giovana Valadão, que sou eu, Júlia Almeida, Maria Júlia, Marina e Yasmin Nascimento. Então, vamos lá. Oi, eu sou a Júlia e vou falar um pouquinho sobre Edgar Allan Poe. Ele foi um poeta, escritor, crítico literário e editor norte-americano. Autor do famoso poema O Corvo. Escreveu contos sobre mistérios, inaugurando um novo gênero e estilo na literatura. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809. Filho de atores ambulantes, quando tinha 1 ano, o pai deixou a casa e no ano seguinte a mãe faleceu. Com 2 anos, foi adotado por um rico comerciante escocês. Fez seus primeiros estudos em Glasgow, na Escócia, em um internato em Londres, onde a família se estabeleceu. Em 1820, já estava de volta aos Estados Unidos, onde continuou os estudos em uma escola de Richmond, Virgínia. Em 1823, escreveu seus primeiros poemas. Em 1826, ingressou na Universidade de Virgínia. Nesta época, envolveu-se com o jogo e o álcool. Tinha uma relação conflituosa com seu pai adotivo. Agora nós vamos ler o conto e espero que vocês gostem. Berenice, de Edgar Allan Poe. A desgraça é variada, o infortúnio da terra é multiforme, arqueando-se sobre o vasto horizonte como arco-íris. Suas cores são como as destes, variadas, distintas e contudo nitidamente misturadas. Arqueando-se sobre um vasto horizonte como arco-íris. Como de um exemplo de beleza, derivei eu uma imagem de desencanto? Da aliança de paz, uma semelhança de tristeza? E que assim como na ética o mal é uma consequência do bem, da mesma realidade, da alegria nasce a tristeza. Ou a lembrança da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as amarguras que existem agora têm sua origem nas alegrias que podiam ter existido. Meu nome de batismo é Egeu, o da minha família não revelarei. Contudo, não há torres no país mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do solar de meus avós. Nossa estirpe tem sido chamada de uma raça de visionários. Em muitos pormenores notáveis do caráter da mansão familiar, nas pinturas do salão principal, nas tapeçarias dos dormitórios, nas cinzeladuras de algumas colunas de armas, porém mais especialmente na galeria de quadros no estilo da biblioteca, e por fim, na natureza muito peculiar dos livros que ela continha. Há mais do que suficiente prova a justificar aquela denominação. Recordações dos meus primeiros anos estão intimamente ligadas àquela sala e aos seus volumes, dos quais eu não irei mais dizer. Ali morreu minha mãe, ali nasci. Mas eu ouso dizer que não havia vivido antes, que a alma não tem existência prévia. Vós negais isto, não discutamos o assunto. Convencido eu mesmo, não procuro convencer os demais. Sinto, porém, uma lembrança de formas aéreas, de olhos espirituais e expressivos, de sons musicais, embora tristes. Uma lembrança que não consigo anular, uma reminiscência semelhante a uma sombra, vaga, variável, indefinida e inconstante. E como uma sombra, também na impossibilidade de me livrar-me dela, enquanto a luz da minha razão existir. Foi naquele quarto que nasci, emergindo assim da longa noite daquilo que parecia, mas não era, o nada, para logo cair nas verdadeiras regiões da terra das fadas, num palácio fantástico, nos estranhos domínios dos pensamentos monásticos da erudição. Não é de admirar que tenha lançado em torno de mim um olhar ardente e espantado, que tenha consumido minha infância nos livros, dissipado minha juventude em devaneios. Mas é estranho que, ao perpassar dos anos,
E quando o apogeu da maturidade me encontrou, ainda na mansão de meus pais, uma maravilhosa inércia, tombada sobre as fontes da minha vida maravilhosa, a total inversão que se operou da natureza de meus pensamentos mais comuns. As realidades do mundo me afetavam como visões, e somente como visões, enquanto as loucas ideias das terras dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o estofo da minha existência cotidiana, na realidade, a minha absoluta e única existência. Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos no solar paterno. Mas crescemos diferentemente. Eu, de má saúde e mergulhando na minha melancolia. Ela, ágil, graciosa e exuberante de energia. Para ela, os passeios pelas encostas da colina. Para mim, estudos do claustro. Eu encerrando dentro do meu próprio coração e dedicado ao corpo e alma. As más intenções e penosa meditação. Ela divagando descuidosa pela vida, sem pensar em sombras no seu caminho, ou no voo saliente das horas de asas lutosas. Berenice. Quando lhe convoco o nome, Berenice, das ruínas sombrias da memória, reportam milhares de tumultuosas recordações. Ah, bem viva tenho agora a sua imagem diante de mim, como nos dias de sua jovialidade e alegria. Oh, deslumbrante, porém fantástica beleza. Oh, Seafield, entre os arbustos de Anhem. Oh, Naiade, à beira de suas fontes. E depois, tudo é mistério e uma história que não deveria ser contada. Uma doença, uma fatal doença, soprou como um símbolo sobre o seu corpo. E precisamente quando a contemplava, o espírito de metamorfose arrojou-se sobre ela, invadindo-lhe a mente, os hábitos e o caráter, e de maneira mais sutil e terrível, perturbando-lhe a própria personalidade. Ai, o destruidor veio e se foi, e a vítima? Onde está ela? Não a conhecia, ou não mais a conhecia como Berenice. Entre a numerosa série de males acarretados por aquela fatal e primeira doença, que realizou tão horrível resolução no seu moral e físico de minha prima, pode-se mencionar com o mais aflito e o mais obstinado uma espécie de epilepsia, que não poucas vezes terminava em catalepsia, muito semelhante à morte efetiva, e da qual despertava ela, quase sempre, de uma maneira assustadoramente subitânea. Entre mentes, minha própria doença aumentava, pois fora dito que para ela não havia remédio, e assumiu afinal um caráter de monomania, de forma nova e extraordinária, que hora em hora, de minuto em minuto, crescia em vigor, e por fim veio adquirir sobre mim a mais incompreensível ascendência. Esta monomania, se assim posso chamá-la, consistia numa irritabilidade mórbida daquelas faculdades do espírito que a ciência metafísica denomina faculdades de atenção. É mais que provável não me entenderem, mas temo, deveras, que me seja totalmente impossível transmitir à mente do comum dos leitores uma ideia adequada daquela nervosa intensidade de atenção, com que, no meu caso, as faculdades meditativas, para evitar a linguagem técnica, se amplifica e absorvia na contemplação dos mais vulgares objetos do mundo. Meditar infatigavelmente, longas horas, com atenção cravada em alguma frase frívola. É à margem de um livro ou no seu aspecto tipográfico ficar absorto durante a melhor parte de um dia de verão, em contemplação de uma sombra extravagante, projetada obliquamente sobre a tapeçaria ou sobre o assoalho. Perder uma noite, observar a chama inquieta de uma lâmpada ou as brasas de um fogão. Sonhar dias inteiros com o perfume de uma flor. Repetir monotonamente alguma palavra comum, até que o som e a repetição frequente cesse de representar ao espírito a menor ideia. Perder toda a sensação de movimento ou de existência física, em virtude de uma absurda quietação do corpo,
prolongada e obstinada mantida. Tais eram as mais comuns e menos perniciosas aberrações, provocadas pelo estado de minhas faculdades mentais, não de fato, absolutamente sem exemplo, mas certamente desafiando qualquer espécie de análise ou explicação. Sejamos, porém, mais explícitos. A excessiva, ávida e mórbida atenção, assim excitada por objetos de seu natural triviais, não deve ser confundida a propósito com aquela propensão à meditação, comum a toda a humanidade e mais especialmente do agrado das pessoas de imaginação ardente. Nem era tão pouco como se poderia, a princípio, super um estado extremo ou uma exageração de tal propensão, mas primária e essencialmente distinta e diferente dela. Naquele caso, o sonhador ou entusiasta, estando interessado por um objeto geralmente não trivial, perde sem o perceber de vista. Chegando ao fim daquele sonho acordado, muitas vezes repletos de voluptuosidade, descobre estar incitamentum, causa primária de suas meditações, inteiramente esvanecido e esquecido. No meu caso, o ponto de partida era invariavelmente frívolo, refratária, embora assumisse por intermédio de minha visão doentia uma importância irreal e refratária. Poucas ou nenhumas reflexões eram feitas e estas poucas voltavam obstinadamente ao objeto primitivo, como a um centro. As meditações nunca eram agradáveis e ao fim do devaneio, a causa primeira, longe de estar fora de vista, atingirá doença. Em uma palavra, as faculdades da mente, mais particularmente exercitadas em mim, eram, como já disse antes, as da atenção, ao passo que no sonhador acordado são as especulativas. Naquela época, os meus livros, se não contribuíssem eficazmente para irritar a moléstia, participavam largamente, como é fácil perceber-se, pela sua natureza imaginativa e inconsequente das qualidades características da própria doença. Bem me lembro, entre outros, do Tratado do Nobre Italiano, Coelius Secundus Curo de Amplitudine Beati Regni Dei, da grande obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, do De Carne Christi de Tertuliano, no qual a paradoxal sentença mortus est Dei filus credibile est quis ineptum est et serpitus resuscitix certum est que é impossível. Este absorveu meu tempo todo durante semanas de laboriosa e infrutífera investigação. Dessa forma, minha razão, perturbada no seu equilíbrio por coisas simplesmente triviais, assemelhava-se àquele penhasco marítimo de que fala Ptolomeu Hefestião, o qual resistia inabalável à questão da violência humana e ao furioso ataque das águas e ventos, mas tremia ao simples toque da flor chamada asphodelo. E embora a um pensador desatento possa parecer fora de dúvida
que a alteração produzida pela lastimável moléstia no estado mortal de Berenice fornecesse motivos vários para o exercício daquela intensa e anormal meditação, cuja natureza tive em explicar, tal não se deu absolutamente. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça que feria me dava realmente pena e me afetava fundamente o coração, aquela ruína total de sua vida alegre e doce. Por isso, não deixava de refletir muitas vezes com amargura nas causas prodigiosas que tinham tão subitamente produzido modificação tão extrema. Mas essas reflexões não participavam da idiosincrasia de minha doença, tais como teriam ocorrido em idênticas circunstâncias à massa ordinária dos homens. Fiel a seu próprio caráter, meu desarranjo mental preocupava-se com as menos importantes, porém mais chocantes mudanças operadas na constituição física de Berenice, na estranha e mais espantosa alteração de sua personalidade. Posso afirmar que nunca amara minha prima durante os dias mais brilhantes de sua incomparável beleza. Na estranha anomália de minha existência, os sentimentos nunca me provinham do coração, e minhas paixões eram sempre do espírito. Através do crepúsculo matutino, entre as sombras estriadas da floresta, ao meio-dia, no silêncio de minha biblioteca à noite, esvoaçara ela diante de meus olhos e eu a contemplara. Não. Como a viva e respirante Berenice, mas como a Berenice de um sonho, não um ser da terra, um ser carnal, mas como uma abstração de tal ser, não como uma coisa para admirar, mas para ser analisada, não como objeto para amar, mas como tema da mais absoluta, embora inconstante, especulação. E agora? Agora eu estremecia na sua presença e empalidecia ao vê-la aproximar-se, contudo, lamentando amargamente sua deplorável decadência. Lembrei-me de que ela me havia amado muito tempo, e num momento fatal, falhei-me em casamento. Se aproximando o dia do casamento, em uma tarde de inverno, me sentei no gabinete da biblioteca, pensei estar sozinho, porém, erguendo a vista, vi Berenice, em pé, parada à minha frente. Não soube se era minha imaginação ou suas roupas que a faziam ficar com aquele contorno indeciso e trêmulo. Ela não disse uma palavra sequer, e eu de forma alguma conseguia emitir uma só sílaba. Um calafrio percorreu meu corpo, uma sensação de ansiedade e curiosidade me invadiu. Permaneci encostado na cadeira um tempo, imóvel sem respirar, com os olhos fixos em seu vulto. Berenice não tinha mais nenhum vestígio de como era antes. Quando olhei para seu rosto, estava pálido e melancólico. Ao olhar seus lábios, que contraídos se entreabriam num sorriso significativo, mostrando seus dentes, desejei nunca tê-los visto. Tendo-os visto, tivesse morrido. Uma batida na porta me assustou, e ao erguer a vista, minha prima já havia saído do aposento. Contudo, a imagem de seus dentes continuava em minha cabeça, e agora por toda parte, visíveis e palpáveis diante de mim. Tentei lutar contra a estranha influência, foi em vão. Comecei a querê-los com um frenético desejo. Todos os assuntos e interesses foram absorvidos por toda aquela contemplação. Eles, somente eles estavam presentes aos olhos do meu espírito. E eles, na sua única individualidade, se tornaram a essência de minha vida mental. Via-os sob todos os aspectos, resolvi-os em todas as direções, observava-lhes as características, detinha-me em todas as suas peculiaridades, meditava em sua conformação, refletia na alteração de sua natureza,
Estremecia ao contribuir-lhe em imaginação, faculdades de sentimento e de sensação, e do mesmo, quando desprovidos dos lábios, capacidade da expressão moral. Dizia-se com razão de Mademoiselle Salé, que todos os passos eram sentimentos, e de Berenice, que todos os seus dentes, ideias. Esse foi o pensamento absurdo que me destruiu. Essa era a razão pela qual eu cobiçava tão loucamente. Sentia-me que somente a posse deles me poderia restituir a paz para sempre, fazendo-me voltar à razão. E assim cerrou-se a noite em torno de mim. Vieram as trevas, demoraram-se, foram embora, e o dia raiou mais uma vez. E os nevoeiros de uma segunda noite de novo se adesaram em torno de mim. E ainda sentado estava, imóvel, naquele quarto solitário, ainda mergulhado em minha meditação, ainda com os dentes mantendo sua terrível incidência sobre mim, a flutuar com a mais viva e hedionda nitidez, entre as luzes mutáveis e as sombras de aposento. Afinal, explodiu em meio de seus sonhos um grito de horror e de consternação, ao qual se seguiu, depois de uma pausa, o som das vozes aflitas, estremeadas de surdos lamentos de tristeza e pesar. Levantei-me e, escancarando uma das portas da biblioteca, vi, de pé, na antecâmara, uma criada, toda em lágrimas, que me disse que a Berenice havia morrido. Sofrera um ataque epilético pela manhã, e agora, ao cair da noite, a cova estava pronta para receber o seu morador, e todos os preparativos do enterro terminados. Com o coração cheio de angústia, oprimido pelo temor, dirigi com repugnância para o quarto de dormir da defunta. Era quarto vasto, muito escuro, e eu me chocava, a cada passo, com os preparativos do sepultamento. Os coordenados do leito, disse-me um criado, estavam fechados sobre o ataúde, e naquele ataúde, acrescentou ele, em voz baixa, jazia tudo quanto restava de Berenice. Quem, pois, me perguntou se não queria ver o corpo? Não vi moveram-se os lábios de ninguém. Entretanto, a pergunta realmente feita e o eco das últimas sílabas ainda se arrastavam pelo quarto. Era impossível resistir, e com uma sensação opressiva, dirigi-me a passos tardos para o leito. Ergui de mansão as sombrias dobras das cortinas, mas, deixando-as cair de novo, desceram sobre os meus ombros e, separando-me do mundo dos vivos, me encerraram na mais estreita comunhão com a defunta. Todo o ar do quarto respirava morte, mas o cheiro característico do ataúde me fazia mal, e imaginava que um odor deletério exalava já do cadáver. Teria dado mundos para escapar, para livrar-me da perniciosa influência mortuária, para respirar, uma vez ainda, o ar puro dos céus eternos. Mas faleciam-me as forças para mover-me, os joelhos tremiam e me sentia como enraizado no solo, contemplando fixamente o rígido cadáver, estendido ao comprido no caixão aberto. Deus do céu, será possível? Ter-se-ia meu cérebro transviado, ou o dedo da defunta se mexera no sudário que a envolvia. Tremendo de inexprimível terror, ergui lentamente os olhos para ver o cadáver. Haviam-lhe amarrado o queixo com um lençol, o qual não sei como se desatará. Os lábios lívidos se torciam numa espécie de sorriso, e por entre sua moldura melancólica os dentes de Berenice, brancos, luzentes, terríveis, me fixaram ainda, com uma realidade demasiado vivida. Afastei-me
convulsivamente do leito, sem pronunciar uma palavra. Como um louco, corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e de morte. Achei-me de novo sentado na biblioteca, e de novo ali estava só. Parecia que havia pouco despertara de um sonho confuso e agitado que era então meia-noite, e bem ciente estava de que desde o pôr do sol Berenice tinha sido enterrada. Mas durante esse tétrico intervalo, eu não tinha qualquer percepção positiva ou definida. Sua recordação, porém, estava repleta de horror. Horror mais horrível, porque vindo do impressivo terror, mais terrível, porque saído da ambiguidade. Era uma página espantosa do registro de minha existência, toda escrita com sombra e com medonhas e ininteligíveis recordações. Tentava decifrá-la, mas em vão, e de vez em quando, com o espírito de um sonho evadido, parecia me retinir nos ouvidos o grito agudo e lancinante de uma voz de mulher. Eu fizera alguma coisa que era, porém, fazia a mim mesmo tal pergunta em voz alta, e os ecos do aposento me respondiam: que era? A mesa, ao meu lado, ardia uma lâmpada, e perto dela estava uma caixinha. Não era de forma digna de nota, e eu, frequentemente, a vira antes, pois pertencia a um médico da família. Mas como vira ter ali, sobre a minha mesa, e por que estremecia eu ao contemplá-la? Não valia a pena importar-me com tais coisas, e meus olhos, por fim, caíram sobre as páginas abertas de um livro, na sentença nela sublinhada. Eram as palavras singulares, simples, do poeta Ebn Zaid. Cura meus aliguantum, porque enquanto ao tê-las, os cabelos de minha cabeça se eriçaram até a ponta, e o sangue de meu corpo se congelou nas veias. Uma leve pancada soou na porta da biblioteca, e pálido, como o brilhante de um sepulcro, um criado entrou, na ponta dos pés. Sua fisionomia estava transtornada de pavor, e ele me falou numa voz trêmula, rouca e muito baixa. Que disse? Ouvi frases truncadas. Falou-me de um grito selvagem que perturbara o silêncio da noite. Todos em casa se reuniram, saíram procurando em direção ao som, e depois sua voz se tornou penetrantemente distinta, ao falar-me de um túmulo violado, de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas que ainda respirava, ainda viva. Apontou-me para minhas roupas, estavam sujas de coágulos de sangue. Eu nada falava, e ele pegou-me levemente na mão. Gravavam-se nela os sinais de unhas humanas. Chamou-me a atenção para certo objeto encostado à parede. Era uma pá. Com um grito, saltei para a mesa e agarrei a caixa que nela se achava, mas não pude arrombá-la. E, no meu tremor, ela deslizou de minhas mãos e caiu com força, quebrando-se em pedaços. E dela, com um som tintinamente, rolaram vários instrumentos de cirurgia dentária, de mistura com 32 coisas pequenas, como que de marfim, que se espalharam por todo o assoalho. Incluído entre os contos de horror, de mistério e de morte, Berenice é um conto que representa perfeitamente a obra de Edgar Allan Poe, cercada de suspense e terror. A história fala de um jovem com preocupações minuciosas que era tido como um doente e problemático, enquanto a prima irradiava de vida e alegria. Em um período, a situação muda, e Berenice, sem explicação, fica muito doente, perdendo a alegria de viver. Este tenta animá-la a pedi-lo em casamento, lembrando dos dias radiantes em que ela o amava. Certo dia, quando ele vê o sorriso de Berenice, cria uma obsessão por seus dentes, sendo a única coisa que ocupava seus pensamentos. O dia da morte da jovem chega e o rapaz acredita ter visto ela sorrir mesmo morta, o que o deixa transtornado. Mais tarde, um dos empregados o avisa que o túmulo de Berenice havia sido violado,
e o corpo que ainda vivia foi desfigurado. Foi então que o empregado notou o sangue na roupa de Egeu, suas mãos feridas e uma pá encostada na parede, deixando ele perplexo. Neste momento, ao tentar segurar a caixa que estava em cima da mesa, Egeu a deixa cair, onde a mesma quebra, mostrando os brilhantes dentes de Berenice. O conto, assim que lançado, causou indignação aos leitores devido à violência retratada, o que fez com que mais tarde o autor publicasse uma versão censurada.